Deixa eu começar a gravação. Boa noite a todos, então. Eu gostaria de convidá-los a assistirmos a palestra do professor Lindon, do Departamento de Geografia, a palestra intitulada Gestão do Território e as Geotecnologias, né? Professor Lindon Fonseca, de GeoEG. Professor Lindon, a palavra é sua. Muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Estou aqui fazendo o compartilhamento da minha tela, né? Me avisem aí se está tudo bem. Maravilha, sim. E a partir daí Perfeito. Eu assumo o comando daqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí a coordenação dos cursos, na pessoa do professor Vicente e do professor Ricardo, por facultar, né, o uso desse espaço aqui nesta noite para conversar um pouquinho com os ingressantes dos cursos do nosso Instituto de Geociências. Aproveito para cumprimentar a todos e todas, calouros e calouras, festejar esse momento de ingresso numa universidade pública, gratuita, socialmente relevante, e dizer que é sempre muito bom recebê-los para mais um ano de atividades, para mais um ano, né, de convivência de muitos que virão aqui na nossa unidade. Como os colegas já disseram, eu sou o professor Dr. Lindon Fonseca Matias, sou professor associado do Departamento de Geografia, aqui do nosso Instituto de Geociências, e nesse primeiro semestre estarei encarregado de trabalhar com vocês com a disciplina de cartografia sistemática. Então, para aqueles alunos e alunas que perguntaram, né, se na semana que vem tem aula, na quarta-feira à noite, com certeza, teremos o início da nossa disciplina, já o material todo preparado, as questões iniciais já todas pensadas, a conversa já devidamente parametrizada, e na quarta-feira estaremos no ambiente remoto ainda, né, como já foi amplamente colocado aqui nas falas, iremos conversar detidamente e iniciaremos as nossas atividades. Não se preocupem, a partir da segunda-feira já receberão os primeiros informes através do Google Classroom, contendo o material inicial, programa da disciplina, algumas informações, tá, para que vocês possam acessar o ambiente remoto da aula na quarta-feira de forma tranquila, sossegada. Dito isto, eu gostaria de informá-los que eu sou líder de um grupo de pesquisas aqui dentro do nosso curso, que é o GeoJet, que é um grupo de geotecnologia aplicada à gestão do território, do qual faz parte alunos do curso de geografia, a maioria, mas também conto de vez em quando com alunos, né, do curso de geologia que nos procuram, desde alunos envolvidos com iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de pós-graduação, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, e neste grupo a gente vai fazendo, né, os trabalhos, vai realizando as diversas pesquisas nesta área específica dentro da minha formação como geógrafo, orientando aí outros profissionais, especialmente geógrafos, né, que por alguma afinidade vêm nos procurar e iniciam as atividades dentro dessa área de pesquisa da geografia. Futuramente espero poder, né, contar com vocês, os futuros alunos ingressantes, as alunas que se interessarem por essa área, serão muito bem-vindos. A intenção hoje aqui é falar um pouquinho, conforme me foi solicitado, não só da experiência que a gente vem desenvolvendo, mas especificamente tentando enfocar aqui o tema a gestão territorial e as geotecnologias. Pergunto se vocês estão visualizando, por enquanto, se está tudo direitinho aí, para mim dar prosseguimento, ok? Tá, então vamos lá. Então, falar um pouco sobre a gestão territorial e as geotecnologias, para mim é bastante significativo, não só porque isso envolve grande parte do trabalho que nós fazemos como geógrafos, né,
tentando contribuir com essa temática dentro do dia a dia das nossas pesquisas, mas também porque, como já adiantou aí o professor Vicente, trata de duas áreas significativas para a formação e para a atuação futura do profissional geógrafo, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso na minha decorrência aqui, e depois, ao final, vocês poderão, né, fazer os questionamentos, as perguntas que acharem pertinentes. Falar de gestão territorial implica necessariamente começar a falar de território, que é um conceito extremamente importante e relevante na ciência geográfica, e que vem, né, ao longo de toda a história do pensamento geográfico, se transformando, passando por diversas modificações, discussões e debates, né, acirrados dentro da ciência geográfica, tá? Obviamente, nós não vamos conseguir tratar de forma extensiva isso aqui, até porque isso vai permear a formação de vocês ao longo do curso em diversas disciplinas, né, e vocês, inclusive, poderão participar desses vários debates aí, na medida em que se inserirem cada vez mais no curso de geografia, tá? De qualquer maneira, para a gente poder ter um ponto de partida, ou, né, começar a tentar minimamente passar para vocês ali algumas ideias gerais, eu trago aqui um conceito, um pedaço, né, uma frase bem sintética do que o geógrafo Marcelo Lopes de Souza fala sobre o território. Segundo ele, o território são, no fundo, relações sociais projetadas no espaço, ou seja, espaço geográfico e relações sociais têm a ver com território, tem a ver com essa categoria de análise geográfica que nós chamamos de território. Disse o Setegaray, uma outra geógrafa, numa outra publicação, remete que o espaço geográfico, a partir de uma concepção que privilegia o político, ou a dominação, a apropriação, o território na geografia foi pensado, definido e delimitado a partir de relações de poder. A concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do poder. Ou seja, o que a gente percebe hoje, dentre algum consenso que possa chegar com essa discussão do território, é que nós estamos falando necessariamente de relações de poder, algumas formas de relação de poder que se instauram no processo de apropriação do espaço geográfico, né? Nesse sentido, Rogério Hasbet, um pensador brasileiro que tem trabalhado bastante com essa discussão do território e das várias concepções, em algum momento na sua obra diz que o território é uma concepção de um espaço dominado, apropriado e mediador de relações de poder político e econômico. Então, só para ter uma ideia de quando nós falamos de território, necessariamente nós estamos falando de uma instância em que o espaço geográfico passa a ser pensado como a reprodução das relações de poder, ou de alguma forma de poder, né? Durante muito tempo, isso esteve associado com a concepção de território nacional, ou da configuração daquilo que nós chamamos de Estado-nação, ou seja, dos chamados países, né? Então, a gente sempre associou a questão do território a um país, seja, no caso aí, o território nacional representando o Brasil, com a sua dimensão cultural, econômica, política, e principalmente com o seu limite, né, estabelecido através de um mapeamento, através de uma configuração de uma divisão territorial, que representa o famoso território nacional. Mas, mais recentemente, de uns tempos para cá, a geografia avança bastante na concepção do que chama de território, ou vai ampliando cada vez mais a dimensão da compreensão do que nós chamamos de território, a ponto de que hoje nós tomamos como território também um território identitário, em que tem um recorte a partir de relações culturais, relações de língua, por exemplo, né? A maioria de vocês deve ter ouvido falar sobre a Catalunha, aquela região nordeste ali na Espanha, né, cujo centro fundamental e político mais importante é a cidade de Barcelona, que inclusive tem um movimento, né, separatista bastante forte do ponto de vista político, que há tempos atrás fez inclusive um plebiscito para se tornar, né, independente da Federação Espanhola e tudo mais. Isso gerou uma série de implicações políticas, geopolíticas. Nosso colega Márcio está aqui, que é especializado nesse tipo de assunto, né? Então, vocês, ao longo do curso, terão a oportunidade de rever e discutir bastante essas questões. Aqui, para mim, cabe, neste momento, só chamar a atenção e talvez aguçar um pouco, cada vez mais, o interesse de vocês sobre isso. Mas a concepção de território hoje vai muito além disso, né, do envolvimento com a questão do Estado-nação, ou de algumas definições políticas que permeiam, né, lutas de independência política ou coisa parecida. Hoje nós falamos, por exemplo, eu trago aqui
um trabalho feito por colegas do Rio de Janeiro sobre o território da prostituição no Rio de Janeiro, né? Um mapeamento que configura toda uma área no Rio de Janeiro, mapeada e discutida e dimensionada a partir daquilo que nós chamamos de território da prostituição, né? Então, hoje, os geógrafos também se preocupam na análise, na discussão, na reprodução dessas várias modalidades, eu diria, de territórios de prostituição. E, portanto, de territórios de forma mais geral, né? Como também poderíamos falar hoje do território da droga, do território do agronegócio e outras concepções que possam vir a nos ajudar a entender as várias configurações e as várias dinâmicas que assumem a dimensão do território, seja a nível local, regional, nacional ou mesmo global. Pois bem, diante disso, isso nos leva a perceber e a constatar que, independente dos recortes com os quais nós estamos trabalhando sobre o território, nós diagnosticamos a presença de vários problemas hoje da ordem da relação sociedade e natureza, né? Em alguns casos, podemos chamar isso de impactos socioambientais. Aqui eu vou falar de alguns exemplos. A questão da poluição atmosférica, hoje em dia, cada vez mais significativa e mais importante diante de um mundo que passa por questões de mudanças, né, na atmosfera, do clima global e assim por diante, né? O desmatamento, que no nosso país, principalmente neste momento político por que passamos, é uma discussão fundamental, principalmente na região amazônica, mas não esqueçamos, não só, esse é um fenômeno importante da ocupação do território brasileiro de forma geral, precisamos pensar nisso. A questão dos processos erosivos, né, que acontecem com perdas significativas em termos de solos no território nacional, né? A questão dos incêndios florestais, que é uma questão não só no país, como a gente viu a discussão lá recentemente no Pantanal brasileiro, mas nos períodos, né, de verão na Califórnia, em Portugal, nós sempre acompanhamos, né, exemplos típicos, né, em relação a incêndios florestais e os diversos problemas que isso causa para a sociedade. A discussão dos movimentos de massa, os problemas, né, relacionados ao ambiental, nós tivemos recentemente aí Brumadinho, já tínhamos há algum tempo atrás a questão de Mariana, mas não só isso, né, durante as chuvas torrenciais no verão, os problemas que ocorrem nas serras fluminenses, né, no litoral paulista e assim por diante. E aí, né, a poluição hídrica, hoje se falou bastante, né, durante a tarde, a questão da importância do recurso hídrico, da água, né? Vejam aí que a poluição hídrica hoje, decorrente aí, né, dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos que hoje empestam literalmente os nossos recursos hídricos, né, é um problema bastante importante. E não esqueçamos, né, que tudo isso tem a ver também com que aquilo na geografia a gente chama de desigualdades sociais, né, juntando aí as chamadas desigualdades socioespaciais. Essa foto é uma variação, né, daquela clássica que existe ali no Morumbi, né, na divisa com a região ali, um pouco na região ali perto do Morumbi, mas essa mostra um confronto, né, bastante clássico, que hoje mais ou menos perpassa o mundo inteiro, né? De um lado, a riqueza abastada, até de certa maneira, que afronta, né, a nossa visão de mundo, principalmente num momento como esse de pandemia. E do outro lado, uma condição de vida bastante degradada em relação às condições econômicas, sociais e mesmo de representação política na qual as pessoas passam hoje, né? Isso cada vez mais agravado num momento como esse de pandemia, né, num país como o nosso, tá? Isso, na verdade, traz só, digamos assim, um caldo daquilo que nós queremos falar, um pouco da representatividade dos trabalhos e dos estudos que a gente tem feito e no qual o nosso curso de Geografia, de forma geral, nos prepara, né, a cada dia e nos propõe, como profissionais da área, a pensar e a trabalhar com essas questões todas. Pois bem, quando falamos de gestão do território, nós podemos recorrer àquilo que uma geógrafa brasileira bastante significativa, com a produção principalmente voltada, né, por a questão da análise da Amazônia brasileira, etc., que é a professora Berta Becker, infelizmente já falecida, ela dizia que a gestão do território, de forma sintética, tem a ver com a prática estratégica científico-tecnológica do poder no espaço-tempo, tá? De uma forma mais ampla, né, nós temos uma boa definição dada pelo professor Roberto Lobato Correia, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz que a gestão do território é a dimensão espacial do processo de gestão, vinculando-se ao território sob controle de um Estado. Mas não só, importante, tem a ver com aquilo que eu já coloquei no início sobre o conceito de território. Vai além disso, né?
sob controle de um grupo social, instituição, empresas, e assim vai. Então, essa é uma concepção mais ampla do que a gente pensa ser hoje o território e, portanto, a gestão desse território. Trata-se do conjunto de ações que tem como objetivo, no plano imediato, a criação e o controle da organização do espaço. Obviamente que eu não vou me deter aqui, porque, né, não tem tempo de esmiuçar todas essas concepções ou de aprofundá-las, né? Mas, na verdade, é só para a gente ir tecendo um pouco a teia de onde eu quero chegar. Esse triângulo aqui, essa forma de pirâmide, né, de forma sintética, nos mostra toda a dinâmica, né, em termos escalar, da concepção de gestão do território, que vai do plano nacional, desde o Estado-nação, né, na federação, no caso aí Brasil, até a questão local, né, da atividade nos bairros, nas cidades, né, nas nossas casas, no nosso dia a dia, né? O que mostra que a gestão do território, ela é uma questão bastante complexa e dinâmica que envolve desde as discussões da política a nível nacional, da divisão do território e da gestão desse território, né, macro, vamos chamar assim, no nível nacional, isso para não entrar na questão global, né, do sistema mundo, e vem aos poucos se relacionando com escalas menores, nesse sentido, né, cartográfico, depois nós vamos discutir isso nas nossas aulas, maiores, mas de territórios mais delimitados, onde, de fato, né, vivem as pessoas, onde, de fato, as coisas acontecem, na escala municipal, por exemplo, na escala intraurbana. Tá? Então, isso mostra a dimensão da importância que a gestão do território tem. Ora, o que as geotecnologias têm a ver com tudo isso? Ora, as geotecnologias têm a ver no sentido de que as geotecnologias hoje são um elemento importante que capacitam os profissionais diversos, especialmente os geógrafos, a lidar nessas várias discussões, nessas várias temáticas e escalas da concepção do território. Ou seja, os geógrafos podem atuar de forma efetiva e, para isso, devem se apropriar de tecnologias de mapeamento, de tecnologias de análise de dados, de tecnologias de modelagem de dados que permitam entender a complexidade desses problemas, a dinâmica subjacente do ponto de vista político desses problemas, para que possa, em termos de planejamento, de gestão, de monitoramento e outras atividades, minimamente subsidiar, né, principalmente as políticas públicas. Seja, por exemplo, como geógrafo numa prefeitura, seja como geógrafo numa instituição federal, como a Embrapa, como o IBAMA, como o próprio IBGE, seja numa empresa privada, né, no sentido de que a gente imagina que os geógrafos têm uma contribuição efetiva, importante também na iniciativa privada, né? E, obviamente, no ensino fundamental e médio, e na universidade, como pessoas importantes no sentido de entender essas questões ligadas à gestão do território. Pois bem, como é que nós podemos definir o que nós chamamos hoje de geotecnologias, que é um neologismo bastante utilizado aí no dia a dia, tem aparecido bastante. Eu tive a oportunidade de, numa publicação em 2004, tentar fazer uma síntese, né, o que nós entendemos por geotecnologias, e eu diria que é o conjunto de tecnologias baseadas em ambiente computacional, esse é o grande, né, diferenciador, com finalidade de promover o tratamento de dados e a análise da informação espacial. Notadamente, nesse caso, nós estamos falando da cartografia digital, ou seja, a cartografia feita em suporte computacional, né? Então, nós saímos daquele mundo que a gente chama de analógico, da cartografia no papel, no filme, ou coisa parecida, e passamos hoje para um suporte que é virtual, que é o digital, né? Amparado no equipamento computacional. O sensoriamento remoto, os sistemas globais de navegação por satélites, GNSS, e os sistemas de informação geográfica, chamados SIG. Claro que um ou outro autor pode colocar mais coisas aqui dentro, né? Mas, de forma mais ou menos consensual, todos nós concordamos que essas 4 grandes tecnologias é que formam esse conjunto maior das geotecnologias. O que elas têm de diferencial e de significativo? De forma direta, elas amparam a questão do registro da representação e da análise de informações geográficas. Fundamentalmente é isso. Como eu falei de neologismos, temos que estar atentos, porque hoje várias áreas têm se aproximado dessas discussões das geotecnologias e têm feito surgir algumas outras palavras, né, que nem sempre são sinônimos, nem sempre são, talvez, as mais adequadas em relação a essas chamadas geotecnologias. Mas nós teremos, ao longo do curso, aí, oportunidades em várias disciplinas de
trabalhar e falar muito sobre elas. Mas, de qualquer maneira, vocês vão escutar muito falar sobre geomática, geoinformática, geocomputação, geoprocessamento, que no Brasil, né, é um termo que se difunde bastante, né, as pessoas gostam desse termo no Brasil, a título de livros, inclusive, sobre esse tema. Ciência da informação geográfica, chamada de AI Science, né, em inglês, e os sistemas de informação geográfica, tá? Então, isso, digamos, vai fazer parte do dia a dia de vocês na literatura aí, e aos poucos nós vamos tentar esmiuçar um pouco esses conceitos todos aí para vocês. Hoje é uma apresentação. Quando nós falamos de cartografia digital, que é uma dessas, né, grandes áreas aí das geotecnologias, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando, notadamente, das transformações que a cartografia passou, principalmente na forma de como elaborar, de como produzir o mapa. Não é segredo para ninguém que os mapas, ou aquilo que nós chamamos de representação espacial, é uma coisa muito antiga. Hoje nós sabemos que, pelo menos há 8.000 anos, né, a civilização humana já expressava o território, já representava o território de alguma maneira. Claro que usando a técnica que lhe era familiar naquele momento, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que lá há muito tempo se fazia, por exemplo, desenho de representações usando tabletes de argilas, ou, né, depois o papiro, ou coisas desse tipo, né? Então, a própria história da cartografia mostra como isso foi evoluindo, fundamentalmente evoluindo em função do suporte, ou seja, o que a gente usa para representar o território e que tipo de técnicas a gente vai fazendo uso. Notadamente, a partir dos anos 70 do século passado, nós entramos numa nova fase, né, graças ao desenvolvimento da informática e do ambiente computacional, que propiciou com que, paulatinamente, a gente fosse trazendo, né, todas aquelas técnicas, todo aquele conhecimento de elaboração de mapas para o ambiente computacional, né? Ou seja, o computador se tornou também um instrumento importante aí na elaboração dos mapas e das demais representações cartográficas. É isso que, hoje em dia, nós estamos chamando de cartografia digital. O que significa que vocês vão começar a interfacear, né? Ou seja, se relacionar com alguns instrumentos, alguns periféricos que nem eram comuns há muito tempo atrás, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de cartografia que eu sou do tempo que a gente pintava mapa, literalmente. Ou seja, comprava uma caixa de lápis de cor, e no meu caso, como era um professor orientador de cartografia temática, eu tinha que comprar aquela caixa de 48, não servia de 12. Tinha que ser de 48 cores, para ter mais amarelos, né? Então, isso é importante, né? Usávamos caneta nanquim ou papel para fazer mapa, né? Hoje em dia, a gente usa, por exemplo, uma mesa digitalizadora com uma caneta e um cursor, né, do tipo mouse, para fazer o desenho dos mapas, né? Para introduzir os mapas ou desenhar os mapas no ambiente digital. Por outro lado, em vez de pintar o mapa, hoje nós imprimimos o mapa numa impressora de maior tamanho, né, que nós chamamos geralmente de plotter, que permitem que a gente faça mapas em várias escalas, em vários tamanhos, né, em papéis diferentes, papel brilhoso, papel sem brilho, papel opaco, né, de tudo quanto é jeito, e com cores, assim, as mais, né, diversas possíveis. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Além disso, é possível hoje nós trabalharmos no ambiente computacional, inclusive olhando o mapa e trabalhando com representações tridimensionais do mapa, ou seja, modelos que nos permitem ver, a partir de um certo equipamento especial, né, o mapa ou a representação, né, através de modelos digitais de elevação ou coisas parecidas, onde a gente consegue ver, inclusive, diferenças da altimetria, né? Então, não é só aquela representação bidimensional, como a gente chama. Hoje é possível trabalhar com uma representação que nós chamamos tridimensional, ou seja, um modelo digital do terreno, em que, nesse caso que eu estou apresentando aqui, por exemplo, você tem a elevação. Vejam que esse azul aí, bastante forte, né, é o rio, ou seja, o rio localizado no fundo do vale, né? Então, a gente consegue ver uma diferença entre o rio, que está na parte mais baixa do terreno, e a parte mais escura, né, mais amarronzada, aí no caso de você, que seriam as áreas mais altas, né? Então, tudo isso tem a ver com isso que nós estamos chamando hoje de cartografia digital. Elaboração de mapas usando, fundamentalmente, o computador. Além disso, nós temos o quê? O sensoriamento remoto. Sensoriar significa o quê? Obter dados à distância, sem o contato físico com os objetos. Basicamente, significa o seguinte: hoje nós somos capazes
usando sensores remotos, através da interface, usando, né, esses sensores e as características da energia eletromagnética que são coletados nesses sensores, né, quando são chamados de passivos, ou quando são emitidos, transmitidos e retornam a esse sensor e interagem com os alvos, quase sempre, nesse caso, nós estamos falando da superfície terrestre, resultam em dados, inclusive em dados na forma de imagens. E essas imagens são um elemento extremamente importante hoje para o mapeamento, para as diversas formas de mapeamentos e de estudos. Por exemplo, tradicionalmente, né, uma parte disso nós chamamos de recobrimento aerofotogramétrico, ou seja, voamos com uma câmera especial a partir de uma determinada área, recolhendo as fotos aéreas. Hoje, essas fotos aéreas são em meio digital, são ortorretificadas e a gente consegue fazer aquela observação tridimensional. Isso serve para diversos tipos de mapeamento, né? Mapeamentos de uso da Terra, mapeamentos de geomorfologia, de geologia, de uma série de solos, de uma série de questões. Além disso, nós temos as plataformas orbitais, né? Que são os diversos sensores a bordo de satélites orbitais, né? Artificiais, que hoje estão em torno do planeta, numa órbita específica, rastreando, coletando informações cotidianamente. Vocês ficariam assustados se vocês soubessem o número de veículos que nós temos hoje em torno, orbitando o planeta Terra, né? Não são poucos, são vários programas, né? Desde os programas tradicionais, chamados hoje Landsat, lançados pela NASA, lá a partir dos anos 70, até, vejam só o exemplo que eu trago aí para vocês. Recentemente, agora no final de fevereiro, não faz nem um mês, o Brasil colocou em órbita o nosso primeiro e autêntico satélite genuinamente tecnologia nacional colocado em órbita, o famoso Amazônia 1. Já começamos, inclusive, a receber algumas imagens, ainda imagens testes, né, coletadas no espaço pelo famoso Amazônia 1. Vejam que a dimensão do sensoriamento remoto hoje implica, inclusive, numa discussão sobre geopolítica do espaço sideral, econômica, que envolve os programas privados. Vocês devem ter escutado falar ou leram que grandes magnatas como o da Tesla, da Amazon, esse pessoal, hoje está investindo também em futuros voos para a colocação de satélites diversos no nosso espaço sideral, certo? Lembrando que, nesse caso, nós estamos falando especificamente sobre satélites de recobrimento, né, de sensoriamento remoto, mas existem toda uma outra configuração de satélites. Satélites de comunicação, satélites meteorológicos, satélites de espionagem, não vamos falar sobre isso aqui, por enquanto, né? E também os satélites de GPS, que sim, falarei na sequência. Ora, existe hoje também uma grande quantidade de trabalhos de sensoriamento que estão sendo feitos com os chamados veículos aéreos não tripulados. Alguns chamam de drones, né? Ou seja, essas maquininhas voadoras que, na verdade, estão tomando conta de vários tipos de levantamento. Esses veículos são controlados, fazem voos, né, em alturas não muito altas, mas conseguem coletar, né, uma série de informações, principalmente informações mais detalhadas para diversas finalidades de uso na ciência geográfica, né? O principal produto, mas não só, são os diversos tipos de imagens que nós temos, né? Imagens em diversos tipos de composições, imagens nos canais, né, ou nas bandas do espectro da energia eletromagnética, do infravermelho próximo, do termal, e por aí vai, né? Imagens com resoluções espaciais as mais diversas possíveis. Só para vocês terem ideia, hoje nós conseguimos ter imagens de sensoriamento remoto com resoluções de menos de 1 metro, ou seja, eu consigo ver, em certas condições, um objeto que tenha menos de 1 metro lá numa imagem para poder trabalhar. Isso é extremamente relevante e importante para subsidiar os nossos trabalhos de mapeamento, né, as nossas possíveis análises posteriores nos diversos ambientes com os quais a gente trabalha. Esse é um exemplo de uma imagem, né, para não ficar muito longe aqui da nossa universidade. Esse aqui é o campus, né, para quem nunca viu numa imagem. Essa aqui é a nossa Unicamp, né, o famoso, né, caracol, como alguns chamam, que dá, inclusive, origem ao nosso símbolo da nossa universidade, né. Aqui é o lago, aqui no
no Parque Hermógenes, aqui do nosso lado, né? Isso aqui, de forma geral, é Barão Geraldo, tá? Essa imagem, não se assustem, ela é propositadamente colocada nesses tons de vermelho, né? O que a gente chama de uma combinação falsa cor, porque ela tem como expediente aqui, né? Nos mostrar principalmente as áreas de vegetação, as áreas de água, para poder fazer diversos tipos de análise. Vocês conviverão com esse tipo de imagens no nosso curso. Uma outra tecnologia bastante importante, não só para o trabalho científico no mundo atual, né? Já que hoje, como a gente diz, nenhum geógrafo, nenhum geólogo ou nenhum outro profissional que trabalhe no campo, que vá ao campo, que precise saber aonde está, ou seja, que tenha uma coordenada, uma posição, faz isso sem usar um equipamento receptor GPS. Na verdade, como são mais do que um sistema, nós estamos chamando hoje de Sistema Global de Navegação por Satélites, GNSS. Por que eu digo que são mais do que um sistema? Porque nós temos hoje, fundamentalmente, um sistema coordenado pelo Departamento de Defesa norte-americano, que é o famoso Navistar GPS, e que, na verdade, se tornou, digamos assim, o mais conhecido, né, o GPS. Quando a gente fala de GPS, na verdade, a gente está se remetendo a esse sistema, né? Mas nós também já temos hoje o sistema russo, chamado GLONASS, temos o sistema num consórcio europeu e de alguns outros países, chamado Galileu, e temos o COMPASS, ou também conhecido como Beidou chinês. Ou seja, então também nessa área de fornecimento de dados para GPS, temos aí vários consórcios, né, mundiais também trabalhando nisso. Para quem acha que nunca viu, não conhece GPS, vocês conhecem porque vocês usam celular. Vocês conhecem porque vocês não sabem que de vez em quando chega uma mensagem para vocês dizendo onde vocês estão, e vocês nunca pararam para pensar como é que eles sabem onde vocês estão. Isso é porque há comunicação, inclusive, de coordenadas através de instrumentação do famoso GNSS. Tá? Hoje, esses receptores e esse sistema fornece dados, né, com precisão bastante significativa para propiciar mapeamento com precisão. Então, hoje, usando uma anteninha, né, simples e um equipamento, nós conseguimos fazer mapeamentos, ou seja, nós conseguimos definir coordenadas com precisão de centímetros, pessoal. Centímetros. Ou seja, o erro é muito pequeno. Tá? Isso graças, então, ao uso desse tipo de sistema. Localização de infraestrutura, então, tudo hoje, né, um hidrante ali no caso, mais telefone, que eu falei do celular, mas vários objetos podem ser mapeados, né, podem ser devidamente localizados espacialmente usando essa infraestrutura de sistema de satélites de navegação. Né? Isso tem gerado, inclusive, e aí eu já convido os futuros geógrafos, futuros pesquisadores a começarem a se preocupar com questões novas, inclusive na ciência geográfica, que começam a aparecer, um neologismo interessante chamado geovigilância. Ou seja, uma área em que essas tecnologias digitais e de localização começam a ser também de preocupação dos geógrafos, né? A que isso serve? A quem isso serve? Quais são as implicações econômicas e políticas do uso dessas informações, né? A automação de veículos, né? Com os famosos veículos automáticos ou, né, que estão surgindo aí, aqueles que não precisam de motorista, essa coisa toda, grande parte disso só será possível estar se viabilizando graças ao uso de GPS dentro dos veículos. Né? Uma outra área bastante interessante que vocês podem, inclusive, passar a pesquisar é a chamada agricultura de precisão, né? Grande parte da revolução tecnológica no campo, no Brasil e no mundo, e aí eu chamo, né, o professor Vicente ali, que com certeza conhece mais disso do que eu, tem a ver com a introdução desses tipos de sistemas também nas máquinas, né? Na chamada agricultura de precisão, com controle de plantação, de colheita, uma série de coisas, graças a esse tipo de sistema. E, para falar aqui também da biogeografia, né? Os colegas futuros aí, geógrafos e geógrafos que queiram lidar com a famosa área de biogeografia, nós estamos precisando disso. Hoje, grande parte de monitoramento da fauna, né, é feito com receptores que são afixados nos animaizinhos, e aí os biólogos, ecólogos, geógrafos da área de biogeografia fazem o monitoramento, né, dos animais para ver o desenvolvimento desses animais, para acompanhar, né, os trabalhos deles todos. Isso mostra que
o GNSS tem uma aplicação extremamente importante e significativa, não só para o trabalho, né, para o uso na geografia nas mais diversas áreas, mas também como elemento de pesquisa nessas várias áreas, até porque existe uma indústria extremamente potente que vem acompanhando e que, né, trabalha na elaboração desse tipo de receptores na indústria, com a questão do acompanhamento das informações, tudo isso aí colocado. Chegamos aí, então, ao sistema de informação geográfica. Quando nós falamos de sistema de informação geográfica, nós falamos de uma tecnologia que, na verdade, une hardware, softwares específicos para tratar dados geográficos, dados espacializados, com diversas finalidades, usando técnicas e procedimentos, e os especialistas, as pessoas que lidam com isso. No caso, especificamente, estamos falando dos profissionais geógrafos, mas podem ser os profissionais geólogos, profissionais ecólogos, biólogos, e por aí vai, né? O importante desse tipo de sistema é que ele nos permite o quê? Tratar essas informações todas. Então, aquelas informações coletadas e produzidas na cartografia digital, no sensoriamento remoto, no GPS, vêm por uma base de dados no computador, aquilo que nós chamamos hoje de base de dados georreferenciado, que são os vários mapas, né, ou as camadas de mapas, chamados layers, que compõem todos os temas que são necessários para a gente trabalhar. Então, nós temos lá os mapas geológicos, o mapa geomorfológico, a divisão político-administrativa, os usos da terra, as próprias imagens, e isso são informações com as quais o geógrafo e a geógrafa vai interagir, de acordo com a sua área de interesse, de acordo com a sua temática, com seus objetivos, para analisar, para gerar o quê? Gerar análises que envolvem, né, novos mapeamentos temáticos diversos, a elaboração de gráficos, a elaboração de modelagens que permitam a gente entender e interpretar melhor a geografia. Isso tudo é extremamente interessante a serviço daquilo que no início nós chamamos de gestão territorial. Dificilmente nós faremos uma gestão territorial eficiente no mundo contemporâneo se nós não estivermos nos apropriando dessas várias ferramentas. Passo aqui, já que o tempo não é tão grande assim, a mostrar como o GeoJet, como grupo de pesquisa, através de trabalhos dos alunos de iniciação científica, de mestrados, doutorados e pós-doutorados, tem contribuído na geografia da Unicamp, no nosso departamento de geografia, para alguns trabalhos que foram feitos ou que estão sendo feitos. Esse é um trabalho, para a gente iniciar falando de formação territorial da região metropolitana de Campinas, que nós estamos levando agora para um evento, para apresentação. É um trabalho de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, em que a Isabela, né, que é uma aluna que é me orientando, acabou, inclusive, de entrar no mestrado, onde a gente fez a recuperação da delimitação política dos municípios que compõem a região metropolitana de Campinas desde 1500. E viemos mapeando, através de documentos históricos e das legislações, como é que a coisa evoluiu. Então, a gente retorna lá para 1560, São Paulo, primeira, né, província e tudo mais, depois município, que vai se segmentando e vai sendo dividido em vários municípios, né? Primeiramente Atibaia, depois Santana do Parnaíba, de Atibaia forma Bragança, depois Amparo, e chega aqui no município de Pedreira. E assim por diante, ano a ano, com a documentação mostrando como é que foi isso. E aí, mostramos o resultado que para nós talvez seja mais interessante, que é o mapeamento. Vejam, isso é o recorte da divisão político-administrativa da área que nós chamamos hoje de região metropolitana de Campinas. São 20 municípios com 3.792 quilômetros quadrados. E aí nós estamos tentando entender esse processo todo, né, historicamente, e as implicações das divisões territoriais. Então, de 1500 a 1599, portanto, durante todo o século XVI, esse território todo pertencia a São Paulo. No século XVII, ele se divide e ganha uma nomenclatura. Essa área aqui passa a se chamar Itu, a grande área é Jundiaí, portanto, pertence ao território de Jundiaí, e só esse pedacinho aqui continuava pertencendo a São Paulo. No século XVIII, surge finalmente, ali na segunda metade do século XVIII, né, como um povoado, depois como uma instância, depois como vila, e finalmente como município, o que nós chamamos de Campinas. Itu permanece, e aqui, Jundiaí fica só com essa parte do território. O que era São Paulo aqui passa a chamar Bragança Paulista, e essa área aqui, mais ao norte, é o município de Mojimirim. Bom, e assim vai. Vejam, no século
Primeira metade do século XIX, o que acontece, segunda metade do século XIX, primeira do século XX e a última do século XX, já entrando no século XXI. Essa é a configuração atual do território da região metropolitana de Campinas. O que a gente percebe? A gente percebe que, durante muito tempo, existia uma certa rigidez, né, em relação ao tamanho dos municípios e a divisão desses municípios. No século XX, basicamente, houve toda uma segmentação, né, surgindo aí novos territórios na forma de territórios municipais. Há que se dizer, inclusive, que alguns dos territórios municipais hoje na região metropolitana de Campinas têm menos de 50 anos, né, são bastante recentes. Né? Claro que nós estamos analisando as discussões políticas, legislativas, todas as implicações que isso significa e que isso demonstra. Isso, né, mostra um pouco da aplicação do que eu vinha falando para vocês de cartografia digital. Já que nós estamos falando de região metropolitana de Campinas, fizemos um grande trabalho aí junto com um doutorando, que depois já fez o pós-doutorando comigo, e hoje é professor lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina, que é o professor Ederson, em que a gente fez um trabalho com vários documentos históricos, não só mapas, mas documentos históricos, né, descritivos, documentos em cartórios, etc., que nos permitiram, com essa documentação, fazer um mapeamento de como a mancha urbana na nossa região, e aqui os 20 municípios que formam na região metropolitana de Campinas, foi se expandindo. E o que isso significa? Então, veja, nós temos aqui, em 1965, aquilo que nós chamávamos de mancha urbana, que é esse rosa mais clarinho aqui. Lembrando que alguns municípios, né, nem existiam ainda. Aí nós vamos fazer aqui um movimento multitemporal, né, vamos evoluindo. Então, em 79, vejam que algumas novas áreas vão se agregando. Em 89, 10 anos depois, algumas áreas vão se agregando. Né, 2001, 2010, 2015. Então, eu vou só repetir aqui, né, para dar um pouco mais de movimento, para vocês poderem verificar o que está acontecendo. Obviamente, existe o quê? Um processo bastante significativo de crescimento da mancha urbana na região metropolitana de Campinas. E isso tudo, né, quem quiser depois pode ler o trabalho da tese e vai entender por quê, o que está acontecendo. De qualquer maneira, a gente vê principalmente uma grande mancha, basicamente conurbada, que a gente chama, ou seja, em que você sai de uma cidade e entra na outra e nem percebe mais, porque a divisa é uma rua, o limite é uma rua, uma avenida, ao longo da Anhanguera Bandeirantes. Então, veja, esse eixo aqui que a gente chama, que vem lá de Vinhedo e vai até a Americana, basicamente é uma coisa só. O que mostra a importância que essas vias de transporte tiveram para a urbanização e o processo de urbanização aqui na nossa região. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que, a partir de um determinado momento, passa a vigir aqui na nossa região aquilo que, na área de geografia urbana, né, principalmente, o pessoal tem chamado de uma urbanização que não é mais um gradiente, ou seja, não é uma urbanização contínua, mas você tem o quê? Núcleos isolados, você tem áreas urbanizadas que vão surgindo de forma dispersa. E aí tem toda uma explicação, né, do pessoal que gosta dessa área para aprender na geografia. Além disso, a gente fez alguns outros exercícios, né, outros trabalhos para entender esse processo todo. Um dos resultados que me pareceu bastante interessante e com o qual eu ainda continuo, né, lidando, tentando aprender, tentando discutir, é quando a gente vê a área urbanizada, a mancha urbana de 2015, e pega os limites municipais, que é essa área em amarelo, com o famoso perímetro urbano, ou seja, o que diz a lei que deveria ser urbano, a gente percebe o quê? Que existe uma grande diferença. Alguns municípios, como Paulínia, por exemplo, a área urbana efetiva é muito menor do que a oficial. Ou seja, a área urbana oficial que está na lei, ela chega a ser 50% maior. Isso, em termos de planejamento, tem todo um significado, tem todo um interesse dos agentes especuladores, né, que são proprietários dessas terras, ou seja, tem toda uma teoria aí que no futuro vocês vão aprender. Mas isso chama bastante atenção, ou seja, está faltando planejamento para, né, gerir esse território em termos de crescimento. Isso traz uma série de implicações, uma série de problemas que, infelizmente, aqui agora eu não terei tempo. Já que nós falamos, né, de
crescimento da mancha urbana, poderíamos mostrar também, nesse mapa temático, a questão da população, né? Ó, como que a população vai se densificando também naquela área que a gente já mencionou, né? Que é o famoso, né, corredor que nós temos aqui de Vinhedo até Americana, certo? Então, isso são estudos que a gente vem fazendo no GeoJet, com outros trabalhos que continuam dando início, né, produzindo novos mapas e tentando entender esses vários processos aqui. Por exemplo, aquela mancha urbana, a gente tinha mapeado até 2015, mas nesse momento nós temos um trabalho de iniciação científica que está fazendo o mapeamento atual, né, 2020 e 2021, para a gente atualizar aquele mapeamento e continuar fazendo as nossas análises. Mas não é só. Uma das grandes explicações para todo esse movimento acontecendo na nossa região é a questão da urbanização, né? Hoje nós sabemos que a região metropolitana de Campinas se tornou uma área das mais industrializadas no estado de São Paulo, uma significância econômica bastante interessante. Esse é um trabalho que foi feito de iniciação científica com fomento da FAPESP, pelo Lucas, que era meu aluno de iniciação, agora também ingressou no mestrado, onde ele faz todo o mapeamento, né, das indústrias e das principais indústrias que existem na nossa região, inclusive mapeando a dimensão tecnológica, a presença dos setores de alta, média, baixa tecnologia que representam essas indústrias. Porque a gente descobriu, e a gente está trabalhando com isso, né, para tentar explicar, que não é uma indústria igual que se instala em todos os municípios. Não, tem aí o quê? Uma desigualdade instaurada, né? Algumas indústrias de base tecnológica muito alta se instalam, por exemplo, em Campinas e em Jaguariúna. Já aquela indústria mais tradicional, de base tradicional, está em outros municípios. Então, isso também é importante para a gente entender a desigualdade, como o território, né, é construído, como as relações se colocam. A título de exemplo, essa é uma foto da maior refinaria, né, de petróleo na América Latina, que é a Replan, também conhecida como refinaria de Paulinha, aqui pertinho, né? Provavelmente vocês terão a oportunidade em trabalhos de campo futuramente de conhecer. Essa é uma foto tirada de helicóptero, de sobrevoo, tirada inclusive por esse que vos fala. Já que nós estávamos falando de urbanização e expansão urbana em Campinas, nós fizemos também um trabalho numa lente mais detalhada no município de Campinas, né, na metrópole, no centro da metrópole, para entender o que acontecia em Campinas. Esse é um outro trabalho, que depois, inclusive, foi publicado, do Ciro, que foi meu aluno de TCC, onde a gente pegou Campinas e aí isolou, né, e veio desde 1774, mapeando a área urbana de Campinas, né. Quase não dá para ver, mas, ó, Campinas, lá na segunda metade do século XVIII, era isso aqui, ó. Aí vai crescendo, basicamente vocês veem que até aqui, notadamente, era uma mancha só que se espraiava, e a partir daqui, ó, ela vai se segmentando, digamos, né? Vai acontecendo em vários lugares, em vários momentos ao mesmo tempo, até chegar, basicamente, nesse resultado aqui, que é o momento atual. Pegando esse momento atual, resumidamente aqui, ó, nós mapeamos num temático em várias cores, vimos e estudamos isso e percebemos que a questão das vias, as rodovias e as vias estruturais internas são fundamentais para o direcionamento dessa urbanização. E fomos testar essas hipóteses através desse gráfico aqui, que mostra o seguinte, ó, a partir daquelas datas, o centro da mancha urbana, quais são os vetores de desenvolvimento desse crescimento, né? Vejam que existe um nordeste aqui, ó, que estica a mancha urbana de Campinas, né? Vejam que noroeste e sudeste tem outra configuração. Então, isso aqui também nos ajuda a entender um pouco como é que a coisa se dá, inclusive expressando isso aqui no tempo, né? Qual é o crescimento, como é que isso se deu em cada vetor de crescimento, o que explica isso, quais são as implicações sociais, ambientais que isso traz para entender a cidade de Campinas, no caso. Mais recentemente, agorinha mesmo, outro dia, a Carol defendeu o mestrado dela, falando de impactos socioambientais numa área específica, que é o Parque Municipal do Campo Grande, região aqui mais para sudoeste de Campinas, tá? Aqui é só um exemplo, né, de uma área aqui, você tem aqui, ó, o chamado Parque, né, Municipal, que é uma área de conservação, uma unidade de conservação, no entanto, tem vários impactos que no campo a gente pode perceber. Geógrafo não usa só geotecnologias, né? A geotecnologia é um recurso importante, mas o campo é fundamental. Então, indo naquela área, a gente percebeu, por exemplo, ó, que tem áreas totalmente degradadas, né? Onde deveria haver uma proteção das áreas aqui, não tem.
lixo nas áreas de APPs, desmatamento, tudo isso foi mapeado através desse temático aqui mostrando, né, quais são os impactos que estão sendo existentes, tanto no entorno do parque, como também dentro do parque, o que não deveria acontecer, é proibido por lei. Para não falar só de Campinas, né, já tentando ir mais rápido aqui, nós temos aqui um município aqui pertinho, né, limítrofe com Campinas, que é Paulínia, onde tem lá a famosa Replan. Esse é o zoneamento, né, o que está na lei, o que deveria acontecer, isso aqui é o uso efetivo do que acontece, e aqui os dados que mostram que 25%, em torno de 26% do território paulinense é cana. Tá? Isso tem algumas implicações, isso nos leva a refletir sobre várias coisas. A questão que a gente refletiu bastante é sobre a presença do complexo petroquímico, representado pela Replan, e todo o complexo de várias empresas que existem no entorno. O uso urbano em Paulínia tem 44%, basicamente, de uso industrial, sendo que a Replan é uma das grandes produtoras de impactos ambientais na área. Imaginem você ter no seu território municipal uma refinaria de petróleo e o que isso significa em termos ambientais, né? Isso também nos levou a uma discussão sobre o uso da terra em termos de condominização, ou seja, a expansão, né, que na região se dá muito, mapeando os vários condomínios e as discussões ali em Paulínia. Também trabalhamos num outro município da região metropolitana de Campinas, nesse caso com Indaiatuba, e aí numa preocupação mais com a ocupação das áreas de proteção permanente. As áreas de proteção permanente, para quem não sabe, mas irá aprender rapidamente isso, é uma área de proteção nas margens dos cursos d'água, né, naturais e artificiais, dependendo do tamanho, dependendo da largura, etc., etc., que está no Código Florestal e que deveria ser protegido. Isso aqui é um modelo digital de elevação, os fundos de vales em azulzinho são os rios, essas aqui são as áreas mais altas, a gente mapeou, então, todo o uso da terra, né, residencial, industrial, tudo que existe no município, isso aqui virou, né, uma dissertação de mestrado da Letícia, mapeamos, com base no preço da terra, o valor da terra urbana, mostrando, né, onde está o metro quadrado mais caro na cidade, né, o que isso implica em termos de ocupação social, quem são as pessoas que ocupam essas áreas, para variar as periferias, tem os terrenos mais baratos, né, esse é um processo também bastante importante para a gente estudar. Esses são os mapeamentos usando o sensoramento remoto das APPs de Indaiatuba, mas o importante é isso aqui, ó, relacionando as APPs, que são áreas de proteção, deveriam estar protegidas, e o que de fato ocorre, a gente percebe que grande parte, tudo isso que está em vermelho, está ocupado por usos não adequados, ou seja, contraria a legislação. Esse é um belo problema socioambiental de ordem de gestão do território, para a prefeitura local, mas mais do que isso, para toda a população do município, que precisa se mobilizar em torno disso, já que as APPs têm toda uma significância ambiental de proteção. Além disso, a gente mostra, né, nesse mapeamento, em cada área, o que existe, né, por que ela está em desacordo. Por exemplo, quando você tem um prédio dentro da área de APP. Isso acontece aqui na nossa região. Isso tudo é quantificado, isso tudo é valorizado, isso tudo é descrito detalhadamente, né? Também em trabalhos de campo, a gente localiza, usando o GPS, exatamente aonde a gente visitou, o que a gente achou, o que tinha, colocamos no mapa, colocamos na imagem, mostrando essa conexão entre dados de geotecnologias, satélites, GPS e também a visão de campo, que é sempre imprescindível, tá? Tem que estar presente. Aí uma APP do Rio, por exemplo, ó, do Rio de Jundiaí, né? O que acontece, se ela está preservada ou não está, como é que ela aparece no mapa, como é que ela aparece na imagem. Outro trabalho feito por uma outra pessoa, um outro estudante, que é o João Perim, são as áreas verdes urbanas, onde a gente mapeou essas áreas verdes todas, os parques, né, as áreas verdes, elas têm uma importância para o ambiente urbano, e aí relacionamos isso com os dados da população, os números de habitantes em cada setor censitário, que a gente chama, né? Para ver o seguinte, se as áreas verdes estão naquelas áreas em que as pessoas, de fato, ocupam, onde as pessoas estão, para ajudar a gente poder entender isso. Mais campo ali, mostrando também esse tipo de coisa. Mas, através de doutorado, vamos mais além, pesquisando a qualidade de vida em Sorocaba, os dados sobre educação,
renda, acesso aos meios, né, a infraestrutura sanitária, analisamos tudo isso lá em Sorocaba e fazemos uma síntese, que nós chamamos de modelização gráfica. O que é isso? Um mapa temático de fenômeno, de processos, tá? Então, o que vocês veem aqui é uma síntese de pensar o território sorocabano. O que é fundamental? Cada uma dessas coisas representam processos geográficos, interações que nos mostram como ler, como representar esse território. Não esqueçamos que tudo isso nos leva a conhecer essas áreas. Aí, com os alunos ou com a equipe, mapear isso. Isso aí é um trabalho de campo feito com o pessoal da disciplina, na APA, área de proteção ambiental aqui de Campinas, em Souza, né? Todos os meus alunos com os mapas na mão, infelizmente, para esse primeiro semestre não poderemos fazer, o máximo que nós poderemos fazer é o computador na mão, se for laptop, tá? Todos com mapa na mão, todos com GPS, com bússola, fazendo os mapeamentos. Mais um outro elemento, aí no caso, né, é a represa de Salto Grande, onde a gente desenvolveu também alguns trabalhos, e era uma área de campo que eu sempre faço com os alunos, né, ou pelo menos fazia em momentos de possibilidade de elaborar o trabalho. Esse aqui, olhando o mapa e, né, dando as dicas, falando com os alunos, interpretando, ajudar, é o professor que vos fala. Essa é uma área que a gente visita também para mostrar que, no nosso caso, na nossa geografia, no nosso curso, não existe uma separação rígida, né? Muito pelo contrário, a gente está sempre falando da interação sociedade e natureza, então a gente vai para campo e, literalmente, tem que subir e descer o barranco. Então, a título de dica, pessoal que tiver aí com fôlego, né, com a preparação física um pouco fora de forma, tanto para ser geógrafo como para ser geólogo, além das dicas que o professor Vicente já deu, tem que estar preparado para fazer caminhadas, para subir e descer, e não pode ter medo de chuva. Esse é um momento que a gente fez aí na equipe, um sobrevoo na região metropolitana de Campinas, né, onde eu pude sobrevoar a região para conhecer um pouco mais ela, né, e fazer uma coleção de fotos muito interessantes, estão disponíveis aí, a gente está trabalhando com essas fotos panorâmicas no grupo de pesquisa. E aí também, né, nossa parte de visita ao assentamento do MST em Americana, fomos diversas vezes conversar com o movimento social, com os líderes, com o pessoal todo lá, né, para conhecer, né, o trabalho, o associativismo, né, levar os nossos alunos para conhecer essa realidade, caminhando sempre, fazendo bastante percursos, e aí o pessoal aproveitou, né, já que o assentamento leva o nome do nosso grande mentor e grande, né, representante da geografia brasileira, que é o professor Milton Santos, o pessoal não perdeu a chance, né, vamos fotografar e mostrar que nós estamos aí levando esse legado adiante. Para terminar, esse é um trabalho que não está finalizado ainda, estamos trabalhando nessa modelagem, são os casos de Covid na região metropolitana de Campinas, de março do ano passado a fevereiro, ou seja, os dados que a gente tem um ano, e esse tipo de modelagem é o que a gente chama de anamorfose, ou seja, um mapa temático que distorce a área em função dos dados, ou seja, conforme esse movimento vai mostrando a progressão dos casos de ocorrência de Covid aqui na nossa região, né? Estamos, nesse momento, terminando esse trabalho, fazendo um pouco dessa análise, mas aí eu resolvi trazer isso aqui para vocês, né? Para talvez aí, né, chamar um pouco, né, a atenção e fazer também uma propagandazinha aí para aqueles que tiverem interesse, que gostarem, quiserem aprender, quiserem trabalhar conosco, serão sempre bem-vindos. Começa tudo na quarta-feira, na aula de cartografia sistemática, ok? Espero não ter ido muito adiante, porque eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, aqueles que porventura tiverem dúvidas, eu acho que aproveitar esse momento é importante. Foi um pouquinho rápido, mas é isso mesmo, né? É mais para dizer, olha, pessoal, tem muita coisa nesses cursos de geografia da Unicamp, eu realmente vou ter que trabalhar, estudar e, quem sabe, né, começar a entrar nessas coisas todas. Mais uma vez, Vicente, Ricardo, obrigado aí pela oportunidade, continuo à disposição aqui de vocês. Obrigado, professor Lindon. Inicialmente, obrigado por ter aceito o convite de ministrar a palestra. Foi uma palestra, assim, muito boa. Com certeza, os estudantes já tiveram uma boa visão da disciplina do curso.
e tenho certeza que ficaram convencidos da escolha certa que fizeram ao vir fazer geografia aqui na Unicamp conosco, né? Agradeço. Abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ao professor Lindon sobre a palestra. Existe o botão também, a função levantar a mão, se o aluno também quiser apertar o botão para a gente criar uma ordem de perguntas. Olá, pessoal. Pode falar, Teófilo. Pode perguntar. Boa noite. Eu gostaria de perguntar ao professor se existe algum programa que a gente vai trabalhar no curso de geografia para a gente ter essas experiências, né, na nossa própria casa aqui, talvez, porque eu, por exemplo, sou de outra cidade, né, eu aplicar esses conhecimentos de cartografia, talvez na minha própria cidade, alguma coisa nesse sentido. Agradeço o Teófilo pela pergunta, bastante pertinente a pergunta, e desde já, né, já agradeço os elogios aí que eu vi aqui que escreveram no chat. A gente se esforça sempre, né, Vicente? Márcio, a gente está sempre se esforçando, né, para tentar fazer o melhor. Bom, Teófilo, felizmente, a gente conseguiu aí, com o apoio da diretoria, das últimas diretorias, num convênio internacional com a Esri e com outras empresas de software, nessa área específica, a gente mantém uma licença que a gente chama de uma licença institucional. Então, hoje, o que acontece? Você, com seu RA, como aluno da Unicamp, poderá, depois nós vamos passar as informações na disciplina, pedir a licença para instalar no seu computador pessoal o programa que nós vamos usar, tá? Já te afiancio que é o programa top, é o programa que é usado no mundo inteiro, nas principais universidades, nas principais instituições que trabalham com isso, né? E ao longo do curso, vocês vão tomar contato com esses softwares. Eu estou falando aqui de um software específico da área de cartografia, da área de SIG, mas todas as disciplinas que forem necessárias, que trabalharão com instrumentos computacionais, irão disponibilizar, irão franquear, como a gente diz, né, o acesso a esses instrumentos para vocês. Isso, felizmente, a gente já de algum tempo conseguiu resolver aqui na nossa universidade, tá? Então, ao entrar na nossa universidade, especialmente na área de Sistema de Informação Geográfica, Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto, vocês terão acesso aos instrumentos necessários computacionais para trabalhar. Infelizmente, no atual momento, vocês não terão acesso aos computadores, que são os nossos laboratórios. Então, nesse primeiro semestre, provavelmente, vocês terão que usar o computador pessoal de vocês, né, trabalhar com essas ferramentas aí, e a gente vai tentar depois conversar como é que isso vai poder ser feito, para a gente fazer os exercícios todos, né? Eu aproveito para dizer para vocês que, em condições normais, quando a gente está no IG, prédio, aquela coisa toda, a Jô está lá, o Léo também, é comum, por exemplo, no campo, vai lá na Jô e pega o pacote, né, Jô? Geólogos pegam martelo, bússola, né? Os geólogos, bússola, GPS, professor Lindon manda buscar lá os escalímetros, ou seja, dentro do possível, o curso tem suprido sempre, né, um material fundamental para vocês trabalharem nas disciplinas. Ok? Muito positivo, obrigado. Acho que eu sou a próxima que levantou a mão, né? Tá certo. Eu fiquei curiosa, professor, porque eu vi vários mapas, sobre mapas de toda a nossa região metropolitana, né? E aí eu fiquei curiosa no seguinte sentido: isso é um estudo em paralelo junto à Prefeitura de Campinas, ou foi um incentivo pessoal, assim, eu digo pessoal, do grupo de pesquisa seu, que teve esse interesse de estudar a região metropolitana, ou estão casados? Como que toda essa curiosidade me aguçou, né? Porque acho que cerca de um ano e meio atrás, foi comentado que Campinas iria comprar Americana. Então, aí eu vendo aquele mapa, né, e aqui, assim que eu cheguei em Campinas, lá em 77, alguns aninhos atrás, a primeira coisa que eu quis estudar foi saber
o que era Campinas, porque um dizia que a cidade era tal metragem, outros falavam que era uma vila, outros, né, cada um contava uma história. Então, quando eu vi aquele seu primeiro mapa e mostrando, né, o pinguinho de Campinas e depois como ela foi se alastrando, né, como ela foi se desenvolvendo, é muito interessante isso. E agora, diante de toda essa evolução e desenvolvimento, eu fiquei curiosa o quanto que assim, as nossas prefeituras estão atreladas, conversando, para essa interação de desenvolvimento e tal. Obrigada, professor. Nada, Jô. Jô, desde 2006, o GeoJet está registrado, né, no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E desde lá, mais detidamente, desde 2010, eu elegi, junto com o grupo, a região metropolitana de Campinas como a área geográfica de estudo, digamos assim, mais focal, né? Então, apesar de ter feito uma coisa ou outra fora, a gente tem, durante esse tempo todo, já vai há algum tempo, né, produzido e acumulado um material e até divulgado, né, através de eventos e mesmo de artigos e tal, o conhecimento que a gente vem produzindo durante esse tempo todo, tá? No seguinte sentido, na escala mais regional, para tentar entender esses grandes movimentos, mas também em escalas mais dedicadas, por exemplo, dentro de áreas mais municipais ou áreas mais detidas, né? Em alguns momentos, a gente conseguiu fazer alguns desses estudos como parcerias, né? Aqui e acolá a gente consegue. Por exemplo, hoje nós temos uma base cartográfica, planaltimétrica, de uma escala detalhada, graças à Prefeitura de Campinas, que cedeu isso para a gente trabalhar. Pessoal lá da área de geoprocessamento. Então, a gente faz essas conversas, né, sempre possível. Durante muito tempo, antes de Paulínia entrar naquela confusão de que a cada 15 dias tinha um prefeito, a gente tinha uma relação muito boa com o pessoal lá. Então, a gente produziu muito material até hoje sobre Paulínia, né, e junto com a prefeitura, né, mas depois de um tempo, problemas que aconteceu lá, a gente perdeu um pouco essa comunicação. Mas a gente tem sempre feito, como uma das nossas atividades, ir às prefeituras, sempre possível, ou às secretarias temáticas específicas das prefeituras, né, no sentido de fazer uma conversa, tanto para obtenção de dados, esse é um processo, né, esse é um trabalho do dia a dia, como também de franquear o uso, a análise desses dados e assim por diante, né. Só para você ter uma ideia da importância disso, em 2014, Morungaba foi anexada, né, digamos assim, ao contexto da região metropolitana de Campinas, porque até então não fazia parte da região, né? E nós fomos inicialmente fazer trabalhos lá e a prefeitura não tinha mapa nenhum, ou muito pouco de mapeamento lá, né? Então, basicamente, os nossos trabalhos de iniciação científica, os nossos trabalhos de pesquisa, é que começou a subsidiar algumas temáticas fundamentais, como o mapeamento de uso da terra, lá em Morungaba, né? Então, a gente tem feito, digamos, esse retorno, né, para a sociedade na forma como a gente vem trabalhando. Agora, Campinas comprar Americana é só provocação, tá? Agora, uma coisa importante que você falou, tem áreas realmente que não dá para saber onde começa, onde termina, né? Só pelos mapas. Daí a importância dos mapas, né? Existe um caso interessante, não sei se os nossos alunos e alunas são aqui da região, mas poderão conhecer, em Paulínia e Cosmópolis, em que o limite da divisão municipal está no meio da praça, literalmente no meio da praça. Então, das primeiras vezes que a gente começou a fazer campo, né, trabalhos por lá, os moradores não sabiam disso. Quem informou isso para os moradores fomos nós, os pesquisadores da Unicamp. Porque os moradores que moravam em Cosmópolis sempre souberam, entre aspas, que moravam em Paulínia. Até porque a vida deles tem mais a ver com Paulínia, serviços, essa coisa toda, acesso ao dia a dia, do que com Cosmópolis. Até porque o centro de Cosmópolis está deslocado a uma área muito mais distante do que o centro de Paulínia, por exemplo. Então, essas coisas acontecem. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui do Luan. Professor, iremos trabalhar com declinação magnética e as formas de coordenadas geográficas e polar? Luan, né? Com certeza. Uma das coisas fundamentais que vocês vão aprender na cartografia sistemática é orientar o mapa, né? Veja, para que a gente possa se localizar com o mapa, a gente primeiro precisa localizar e orientar o próprio mapa. Isso é uma questão fundamental, né?
no posicionamento e na orientação da geografia, né? Uma das coisas que vocês vão me ouvir falar muito, e aí eu já vou dar a dica, né? É que mapa não tem cabeça, mapa tem orientação, né? Então, quando eu trabalho aí com os professores, formação de professores, aqueles que querem ser educadores na geografia, já nas primeiras aulas de cartografia, vocês vão ouvir o professor Lindon dizendo, por favor, não saiam por aí, agora que são estudantes da Unicamp, dizendo que mapa está de ponta cabeça ou está com a cabeça em algum lugar. Isso não existe. Mapa tem orientação. E, geralmente, eu posso orientá-lo da forma como eu quiser, né? Desde que eu saiba que ele está orientado. Mas daí usa aquele sinal da bússola, né, professor? Ou aquilo não existe mais ainda? Usamos a bússola, a rosa, inclusive... né? A rosa dos ventos, né? Usamos a bússola, inclusive isso que o colega aí, o nosso aluno está perguntando, né? Aprendendo a usar a bússola com o norte magnético e com a declinação para achar o norte geográfico, né? Já que nós sabemos que não são o mesmo, tá? Esse também é um ensinamento importante da cartografia. Lindo, o mercado de trabalho, não só do geógrafo, mas também com a base do uso da cartografia, como que está isso hoje, né? Você me falou em determinado momento que tinha um aluno trabalhando na aviação azul, por exemplo. Eu conheço alunos que estão trabalhando na REP, essa empresa de aplicativo, Sim. Na Uber. Como que é isso, esse novo mercado de trabalho aí do geógrafo e geógrafa nessas áreas de geotecnologia? Por exemplo, um dos autores de um desses trabalhos, aquele sobre a urbanização de Campinas, que é o Ciro, está trabalhando numa empresa em São Paulo, né? O Matheus, que é um outro orientando meu, recentemente também começou a fazer estágio numa empresa. É importante a gente esclarecer o seguinte, que as geotecnologias, eles vão entrar de duas formas aí na nossa formação, tá? E isso depois decorre, inclusive, da atuação no mercado de trabalho. Vai entrar como uma formação para aqueles que se dedicarem, inclusive, a trabalhar mais especificamente com isso, né, e que vão, portanto, trabalhar em empresas, instituições, um terceiro setor, como a gente chama, né, na área de mapeamento, na área de geotecnologias, propriamente dito, mas há também todos aqueles outros geógrafos que vão trabalhar em áreas diversas, né, do planejamento, da área de transporte, da área ambiental, em que as geotecnologias serão um elemento importante da sua atuação. Ou seja, embora não trabalhem diretamente focado nisso, mas vão precisar desse conhecimento para poder desenvolver as suas atividades. Eu diria que hoje existe uma grande possibilidade de atuação profissional dos geógrafos nessas áreas, tá? Até porque é o seguinte, se a gente sondar aí os principais concursos, né, ou os perfis de empregabilidade em empresas privadas que existem hoje, quase sempre elas exigem conhecimento na área para poder atuar. Ou seja, essa é uma exigência quase que genérica em relação à formação dos geógrafos profissionais atuais. E aí, sim, isso amplia bastante a nossa área de atuação, porque, como vocês perceberam ali, é muito vasta, né, muito ampla. Nós estamos falando aí de um geógrafo que pode atuar, como eu atuei, né, lá nos bons tempos da Implasa, da empresa de planejamento, né, paulista de planejamento, pode atuar, por exemplo, em prefeituras públicas, mas pode atuar também em empresas de consultoria, né, empresas de prestação de serviços, tudo isso. Então, isso amplia a possibilidade de atuação dos profissionais geógrafos. E aí, eu vou fazer aqui uma contextuação bastante interessante para os alunos que estão entrando e para as alunas todas, que orientem a sua formação da forma como entenderem a mais pertinente, mas quanto mais ampla ela for, melhor para o futuro da atuação profissional. Né? Nós temos hoje geógrafos atuando tanto na educação básica, educação fundamental, tanto em escolas como em outros tipos de entidades, né? Não só são escolas, você pode trabalhar na área educacional em sindicatos, em ONGs, etc., mas também em empresas, em instituições, no terceiro setor e por aí vai. Né? Então, hoje, isso é uma formação importante para permitir que os nossos futuros geógrafos e geógrafas tenham condições de atuar, né, bem nisso. Recentemente, eu tive contato com um dos nossos ex-egressos aqui, para vocês terem ideia, ele está no IBGE.
Inclusive, ele é um dos pilotos testes do famoso censo, que a gente não sabe quando vai ser feito, mas ele está lá militando com isso, né? E olha, para trabalhar com o censo hoje, entre outras temáticas, é fundamental ter digamos assim, esse rol de conhecimentos, né? Não necessariamente que você tenha que trabalhar com isso, mas esse rol de conhecimentos é fundamental, inclusive, para a interlocução com outros profissionais, né, de outras áreas, com os quais, fatalmente, a gente irá trabalhar em equipes multidisciplinares. Legal, legal. E aí, pessoal, temos aí mais uns 15 minutinhos, né? Combinamos 9h30, né? Eu gostaria de dar uma palavra ao professor Lindo, porque eu estudei o Mapa Mundi lá em 1965. É interessante, né? Realmente era a caixa de lápis de cor, né? E como minha mãe não tinha o recurso de comprar os 48, a gente tinha que fazer o amarelo junto com o azul para virar o verde e transformar as cores, né? Então, assim, o quanto a gente passou por uma evolução, né? E não faz tanto tempo assim, né? Não sou tão velhinha assim. Né? Esse crescimento, né? Essa nova expansão que deu na área desse conhecimento, né? Então, eu acho muito bacana, né? A gente estudava pelo globo, girando o globo, né? Para verificar o mapa, onde que estava, quem não estava, né? Então, é muito bacana de perceber, né? E quanta utilização. Nós tivemos uma aluna que foi trabalhar na secretaria, no Ministério da Secretaria de Saúde, a Marina Miranda, lá em Brasília, com todos a projeção das doenças, tal, ela está trabalhando lá no Ministério da Saúde e agora está na USP. Mas, assim, o quanto é útil, né, para todas as áreas, né, não é só geografia, né, ela expande esse conhecimento para muitas e muitas áreas. Muito bacana. Então, eu fiquei super contente de adquirir essas informações. Eu já falei, eu tenho que me aposentar, mas o professor Vicente não me deixa aposentar, porque eu quero voltar a estudar, porque eu vou fazer geografia ou geologia. Um dos cursos eu acho que eu vou voltar a estudar, viu? E aí, ó, só vi um nãozinho já balançando a mão ali. Daí, muito caduca não dá, né, professor Lindo? Daí não entra mais nada, né? Mas é importante isso que você falou, da dimensão do tempo nesse desenvolvimento, né? Nessa área tecnológica de forma mais geral, né? Eu diria que as geotecnologias é só um exemplo, né, de como as coisas se deram. E eu costumo dizer, né? Na verdade, quando eu fiz a minha graduação, nada disso era realidade, né? Um pouquinho de imagens digitais, sensoriamento, a gente escutava falar, não é que podia usar, né? A gente escutava falar que tinha um lugar que trabalhava com essas imagens. As imagens da minha formação foram ainda papel, né, como a gente chamava. Era uma imagem imensa no papel que a gente botava em cima da mesa e literalmente desenhava em cima, né? Ou seja, fazia o uso. O meu TCC, a minha iniciação científica naqueles bons tempos foi assim. Acontece que de lá para cá, né, realmente houve uma automatização, houve uma transformação muito grande, né? E é impressionante, isso também é um elemento aí para a gente estudar dentro da geografia, como isso, aos poucos, vai virando um elemento da vida cotidiana das pessoas, e às vezes a gente nem percebe, né? Por exemplo, a gente fala de GPS, parece uma coisa meio, não, mas isso tem lá a ver... Não, qualquer carro hoje em dia, gente, só existe Uber porque existe GPS. Ou seja, é uma coisa que vem na porta, né? Imagem de satélite hoje, que já foi uma coisa, imagem de satélite... Jornal do meio-dia, todo dia tem uma imagem de satélite, né? O jornal mostra lá para localizar alguma coisa, e por aí vai, né? Então, esse desenvolvimento, ele é muito rápido, inclusive. O que exige, inclusive, da gente muito estudo, né? Muita coisa que a gente vai aprendendo. E, com certeza, muito do que esses alunos que estão ingressando, né, 20, 19 em diante, vai ser importante porque eles vão absorver e vão começar a trabalhar com outras tecnologias que estão vindo e que são desenvolvimento disso, que a gente nem imagina ainda, né?
com certeza, muitos dos alunos que estão ingressando aí, e as alunas, vão lidar lá no futuro, com coisa que hoje, nesse momento, o professor Lindon nem imagina, né? E uma questão importante, para complementar, porque tem a parte da técnica, mas tem a parte também que você tem que, como você apontou lá no início, todos os conceitos, né? Porque a técnica pela técnica não resolve para a gente da geografia, né? Porque aí não seríamos geógrafos e geógrafas, né? O que importa é tratar de como a técnica pode auxiliar para fazer uma leitura espacial do território, digamos assim, né? Por isso a importância aí dessa leitura teórica também, né? Recuperar esses conceitos, tal, todos da geografia, porque esses conceitos são importantes quando se alia a técnica, porque aí você tem a técnica e todo o trabalho que envolve nisso, mas tem também uma leitura do território, né? Você mostrou, por último, esse trabalho super legal aí da Covid. A técnica pela técnica ela não resolve, mas você tem que entender o que está acontecendo ali na relação com o espaço, com a mobilidade das pessoas, com a questão da desigualdade social, socioterritorial. É importante, né? É importante sempre ressaltar, né? E isso os nossos alunos vão conviver com esse debate ao longo do curso, em todas as disciplinas, tenho certeza, que a nossa questão não é elaborar o mapa em si ou trabalhar com a imagem em si, né? São os elementos importantes que nos permitem entender o território, nesse caso específico. Esse é o nosso grande objetivo, né? É começar a entender a geografia, como eu digo, a geografia da realidade, né? Não adianta nada, eu falo sempre para os alunos, né? Eu saber fazer um modelo digital de elevação. Essa parte técnica eu consigo aprender de forma relativamente simples. Agora, se eu não tiver conhecimentos de geomorfologia, se eu não tiver conhecimentos de clima, se eu não souber para onde corre o rio, como diz a história, não adianta nada, né? Na verdade, eu tenho que entender aquilo ali a partir da formação que a geografia me traz, né? Aí aquilo se torna uma coisa importante e relevante. O Teófilo levantou a mão. Teófilo, pode falar? Sim, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se seria oportuno fazer essa pergunta neste momento, mas eu tenho uma curiosidade, assim, em relação a essas geotecnologias, essa análise cartográfica, que eu já escutei muito, já li muito falarem de que, por exemplo, toda essa tecnologia que está disponível para a sociedade de uma forma geral, por exemplo, no recurso do Google Earth, já vi pessoas dizerem assim, não, na verdade, todo esse aparato aí tecnológico, as Forças Armadas já tinham isso daí há 25 anos atrás. Então, eu já ouvi esse boato, assim, de que, na verdade, as Forças Armadas, o domínio que elas têm de geotecnologias está 25 anos avançado do que a sociedade comum tem. Eu queria saber do senhor se realmente procede, se tem uma disparidade de avanço tecnológico da geotecnologia com o que a sociedade civil tem, de uma forma geral, e de uma força também nacional de segurança. Teófilo, eu acho que é bastante interessante, aliás, né, bastante perspicaz essa sua pergunta. Embora a gente já não tenha tanto tempo para tratar disso, porque isso merece, né, digamos, um descortinar muito maior. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, grande parte dessas tecnologias relacionadas ao espaço geográfico, elas surgiram, sim, isso é histórico, no seio da questão militar estratégica. Caso, por exemplo, do GPS. É um exemplo claro. Sensoriamento remoto, também. Agora, é claro que, com o passar do tempo, esse gap, ou seja, esse ato que existia entre o desenvolvimento tecnológico por parte de forças militares, ou, né, bélicas, ou coisa parecida, e isso chegar na sociedade, com o passar do tempo, foi estreitando cada vez mais. Então, se isso realmente tinha uma significância, digamos, lá nos anos 60, início dos anos 70, em que o domínio, né, dessas tecnologias, desse conhecimento, ficava muito por conta
dos serviços militares nos vários estados, e aí você vai depois, né, a gente vai falar um pouco disso na história da cartografia. Durante muito tempo, a cartografia era uma atividade estratégica na mão, né, do Estado, das forças militares, dos órgãos de cartografia que eram estatais no mundo inteiro e assim por diante. Com o passar do tempo, o próprio desenvolvimento da tecnologia foi quebrando isso. Por quê? Porque essas instituições, elas não conseguiram e não conseguem hoje manter, digamos, durante muito tempo, sob sua guarda, digamos, essas informações e esses conhecimentos, até porque a ciência vai muito rápido, né? Então, hoje, por exemplo, o sensoriamento remoto, ele está divulgado no mundo inteiro, os especialistas, pessoas que trabalham com isso, têm acesso às mesmas imagens, em geral, do que os outros, inclusive do que as de uso militares. Claro que, não sejamos inocentes, nós sabemos que para determinadas finalidades, alguns países mantêm um domínio estratégico de certos artefatos. Isso é óbvio, porque elas implicam, inclusive, um conhecimento estratégico fundamental, que é o conhecimento do território. Quando a gente fala de conhecimento do território, não esqueçamos, nós estamos falando de recursos, de bens, que são importantes, né, do ponto de vista econômico, estratégico, militar. Né? Para você ter uma ideia, durante muito tempo, o serviço norte-americano de GPS, ele fazia uma distinção. O sinal que era difundido para a sociedade civil não tinha a mesma precisão que o serviço militar. Foi no governo Clinton que eles deram uma aliviada nisso. Mas veja, isso não significa que a melhor qualidade em termos de acurácia é a que é divulgada a nível civil, né? É óbvio que essas coisas existem, mas digamos que em termos de apropriação dessas tecnologias, desenvolvimento de conhecimento, isso hoje está muito par e passo, né? Até porque não tem muito o que fazer, né? Um exemplo, Paulínia, durante o regime militar, era uma área de segurança nacional, por conta da presença da Replan, refinaria de petróleo. É um lugar estratégico. Então, por exemplo, as cartas topográficas, os mapas daquela área não podiam circular. Então, elas eram top secret, ou seja, elas não circulavam por conta disso. Hoje em dia, digamos, não tem por que não circular, porque você abre o Google e você vê a cidade, você vê o detalhe. Então, entendeu? Então, essas coisas fazem com que também você aproxime, não tenha mais como fazer esse controle restrito, né, tão sério. Mas é óbvio que você tem satélites militares, para uso bélico, inclusive, satélites de comunicação específico, tudo isso que, obviamente, não é de uso civil, aberto e tal, né? Para isso, eu até convido vocês, depois, né, isso está lá nas referências da disciplina, inclusive, para quem quiser, pensar em cartografia, em estratégia, em geopolítica, em geografia, um livro que é um clássico aí da nossa ciência, até pelo título provocativo deles, de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste, que no Brasil foi publicado com o título de A Geografia, Isso Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra. Quem tiver interesse nesses assuntos, começa lendo o Yves Lacoste, né? Ele é interessante para a gente pensar respostas para você aí nessa sua pergunta. E outras muitas, né, que envolvem a discussão da geografia e do território. Uhum. Temos só mais duas questões, acho que vamos, nessas duas a gente fecha, porque também já são 9h28. Pode ser? Tem a do Luan. Professor. Você quer ler, quer falar, Luan? Cadê o Luan? Jesus Brito pergunta: professor, há algum projeto em desenvolvimento utilizando a geolocalização em relação à segurança territorial brasileira? Bom, sem mais explicações, né? Mas o mais importante, o mais conhecido, CIVAM-CIPAM, né? Sistema de Vigilância e Sistema de Proteção da Amazônia Brasileira. É um projeto que vem lá do começo do governo Sarney, tem uma implicação política importante, geopolítica, estratégica em relação ao monitoramento da Amazônia. Ele foi implantado no Brasil com várias estações de monitoramento e rastreamento, inclusive usando geotecnologias. Ele era, inicialmente, um projeto estritamente coordenado pelas Forças Armadas Brasileiras, o Estado-Maior de Forças Armadas. Depois a sociedade civil meio que forçou a participação dos órgãos
do Estado brasileiro, de meio ambiente, como o IBAMA, o INCRA, e isso veio evoluindo, né? Esse é um exemplo típico, viu, Luando, isso que você perguntou, tá? Depois, na disciplina, a gente pode falar de outras iniciativas também, mas talvez esse, a nível institucional brasileiro, seja o mais conhecido. Uhum. A outra pergunta é a aluna Giovana Maria Monte. Ela pergunta: professor, sobre as áreas que não deviam, mas estão sendo utilizadas pela população, essas pessoas sabem que não deveriam estar lá? De certo modo, acho que Essa pergunta é capciosa. boa, viu, Giovana? Eu diria o seguinte, pode acontecer as duas coisas, tá? A questão, eu acho que não é responder isso dessa forma sim ou não. A discussão é perguntar por que mesmo sabendo, na maioria dos casos, a população continua ocupando essas áreas inadequadas, digamos assim, ou não adequadas para sítio, ou seja, para se localizarem nessas áreas. Isso passa por explicações socioeconômicas, passa por outro tipo de explicação. E, felizmente, a geografia, dentre outras coisas, é uma ciência que nos ajuda muito a pensar essas questões. Nós vamos, vocês principalmente aí durante o curso, vão começar a ter uma visão, digamos assim, mais acurada, no sentido de perceber mais como é que se dá a discussão em torno da produção do espaço geográfico na sociedade contemporânea, das desigualdades socioterritoriais, dos privilégios que existem, né? Isso, inclusive, vai tensionar, no sentido de trazer tensão para um certo conhecimento que a gente chama de senso comum, né? Que, às vezes, as explicações são, digamos assim, as não apropriadas, as não adequadas, né? A gente costuma pensar, por exemplo, que o problema da pobreza é do pobre, né? O pobre é o problema. E aí ele mora num lugar que não é adequado. Ora, não é essa a resposta. A resposta é entender os mecanismos que reproduzem a pobreza e que fazem com que a única forma de existir, por exemplo, dentro da cidade, de se reproduzir enquanto ser biológico e social para certas faixas da população, é se assujeitar, por exemplo, a ocupar certas áreas que não são apropriadas. Eu acho que se você e os demais alunos e alunas começarem a pensar em possíveis respostas para essas questões, vocês já estarão mordidos, digamos, pela questão geográfica, né? Estão no lugar certo, porque espero que ao sair do curso daqui 4, 5 anos, com certeza vocês terão condições de responder essas questões de forma bem mais ampla e de forma mais adequada. Municiados, né, pela geografia de forma mais geral, tá bom? Bom, acho que não tem mais pergunta não, né? Não. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a possibilidade, né? É sempre bom poder falar um pouco, conversar sobre essas questões. Teremos muito tempo aí durante o curso, né? Já que ao longo do curso existem outras disciplinas com as quais, com certeza, eu terei contato com vocês. E mais do que isso, mais uma vez, gostaria de cumprimentar a todos, parabenizá-los. Sabemos que também entrar numa universidade pública não é fácil, né? Significa uma luta bastante grande de vocês aí para passar no vestibular, para chegar, né, e entrar na universidade. Então, agora, o que resta é fazer e continuar o trabalho, né? Essa fase foi vencida e continuamos agora numa nova fase a partir da semana que vem, que é fazer um bom curso de geografia, ok? Mais uma vez, parabéns a todos. Boa noite a todos, então. Parabéns, professor Lino, pela palestra mais uma vez. Ficamos assim, até amanhã, na continuidade então, da programação da Calorada, né? Amanhã de dia, praticamente o dia todo, é uma programação dos estudantes, né? Teremos uma palestra depois das 16 horas com o professor Alessandro e o professor Francisco. E à noite, para encerrar a semana, uma palestra com o professor Álvaro sobre a exploração de Marte pela NASA, com enfoque no último pouso que houve lá, né, do equipamento.
É isso, então. Alguém? Vicente, te passa a palavra. Não, só também agradecer ao professor Lindo, excelente palestra, e os alunos estão reconhecendo aqui também, né, e a importância dessa área. Acho que é uma área que tem um caminho aí de entender a geografia, as dinâmicas espaciais, e só agradecer aí a gentileza do professor Lindo de vir aqui para a abertura aí dessa semana. Também agradecer aí o professor Vanilson, que ficou aqui antes, o professor Márcio, também a professora Aline, então, os professores que vocês terão aí ao longo do curso de vocês. E convidar amanhã, né? Amanhã, o último dia da semana, temos aí a parte dos alunos, né? Acho que é importante também acompanhar as palestras dos alunos. O Gustavo, que está aqui, o grupo dele preparou um material super legal, então tem uma apresentação na parte da tarde mais voltada para a geografia e a atlética, e a parte da manhã o pessoal da geologia. Então, e à noite a palestra, e à tarde uma outra palestra interessantíssima do professor Alessandro Batezelli e o professor Francisco Ladeira, que vão falar sobre a Antártida. Um dos trabalhos de campo nosso, né, Lindo, Ricardo e Vanilson, é da Antártida, e amanhã o Alessandro vai mostrar lá como que esse trabalho lá no continente gelado, lá, né? Estou brincando, mas o Alessandro faz pesquisa lá na Antártida e fez uma viagem lá, assim como o professor o Chico, o professor Francisco Ladeira, trabalha no extremo sul do continente americano também, com pesquisas sobre solo, e vai trazer essas experiências para a gente, que é super legal. E a outra pesquisa, como o Ricardo falou, o professor Ricardo, pesquisa sobre Marte, né, e a ideia geoplanetário, né. Hoje, agora, não podemos mais falar apenas da Terra, né, mas também os outros aí, que já ultrapassa a questão de conhecimento da Terra, mas começa a conhecer também a Lua, e já tem a perspectiva de viagens turísticas, né, para o espaço, para a Lua, e certamente daqui umas dezenas de anos, talvez, a gente não sei se nós estaremos aqui, mas conhecer Marte, eu gostaria muito. Você também, né, Vanilson? O Vanilson tem vontade de conhecer. Agradeço, gente, aí. Obrigado, Vanilson, está aí também, lindo, muito obrigado mesmo. E agradecer Leopoldo e Jô pelo carinho aí, pela ajuda. E Gustavo, amanhã, né, Gustavo, vocês vão falar, né, à tarde. Isso, professor. Eu vou comentar como representante discente, né? Ótimo. E aí vai vir um outro pessoal, acho que eles já conversaram bastante com os calouros, na verdade, já marcaram reunião, já apresentaram um guia, já foi uma conversa bem legal. Amanhã vai ter atlética, representantes discentes, órgãos também estudantis, vai ser bem legal. Então, amanhã é o dia do Oba? Dia do Oba também, Jô. Amanhã também é dia do Oba, acabou hoje. Legal, gente. Até amanhã, estamos todos com vocês amanhã cedo, à tarde e à noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Para vocês todos. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Valeu, Leopoldo. Aqui só vou pedir